A democracia na América Latina está sob ataque. Golpes de Estado, lawfare, os assédios judiciais e perseguição política são as novas armas para silenciar os povos e suas lutas. Mas a resistência continua. No dia 18 de julho, o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul realizam o seminário Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina. Um debate urgente com especialistas que vão analisar os riscos da nossa democracia e apontar os caminhos de luta. O evento também marca a 4ª edição da distinção jornalística Gustavo de Lacerda. E teremos um show especial com a cantora argentina Mariana Bararri, vencedora do Prêmio Gardel. Acontece no auditório da FESESC em Florianópolis, às 14 horas. A sua presença e o seu apoio são fundamentais nessa luta por memória, verdade e justiça. Participe! Vem ouvir, vem falar, vem a ver. Tá na hora do JPT. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente em outros horários. Eu sou Amy Pandolfo e hoje, falando, vocês viram aqui, né, gente, seminário, dia 18 de julho, mês que vem, vai estar acontecendo, então, o nosso seminário Golpes, Anistias e Lawfare, no Brasil e na América Latina, em Florianópolis, no auditório da FESESC, às 14 horas. E a gente vai ter uma apresentação linda da Mariana Bararri, uma cantora argentina, que vai estar também abrilhantando este evento. E falando em América Latina, vamos vir aqui para o sul, para o nosso oeste de Santa Catarina, Chapecó, que a gente vive, infelizmente, uma situação, um cenário crítico na saúde pública aqui em Chapecó. São filas intermináveis por consultas, exames e cirurgias, falta de leitos e uma demanda que supera há anos a capacidade de atendimento do SUS na nossa região. Há pouco tempo tivemos, inclusive, o caso de um homem de menos de 60 anos que faleceu depois de ficar 7 horas na fila para um atendimento no Hospital Regional do Oeste. Diante desses desafios, surge uma proposta transformadora, a implantação de um hospital universitário, um HU, junto à Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFS, em Chapecó. Um projeto que pode revolucionar não apenas o acesso à saúde, mas também a formação de profissionais e pesquisa médica na nossa região. Para entender um pouco mais disso, há uma semana a gente conversou com a vereadora Deise Schilke, do PT de Chapecó, e eu vou colocar hoje o nosso bate-papo, vai ser sobre isso também. Eu vou colocar depois o bate-papo, inclusive, com a Deise nos nossos comentários aqui, para você poder acessar aquela entrevista que eu fiz com a Deise, com a professora Deise. Mas hoje a gente vai conversar com João Alfredo Braida. Ele é reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus aqui de Chapecó, Santa Catarina. Ele também é agrônomo, mestre e doutor pela UFSM da Alemanha. Muito bom dia, professor Braida. Seja muito bem-vindo aqui ao JTT, na nossa Manhã com Dignidade do Portal Desacato. Bom dia, Amy, aos ouvintes do programa. Boa tarde, boa noite para aqueles que nos escutam também em outro horário. E, inicialmente, quero agradecer aqui a Amy, ao Desacato, pela oportunidade de estarmos falando, né, sobre o Hospital Universitário, sobre a Universidade Federal da Fronteira Sul, e suas contribuições, né, com a região do Oeste, com a região de inserção no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Eu vou colocar aqui, inclusive, professor, eu vou colocar a nota pública que a UFS fez, né, que vocês fizeram, sobre o hospital aqui do campus de Chapecó. Vocês falaram sobre o anúncio da aprovação de um estudo de viabilidade para a implementação do hospital universitário na UFS, campus Chapecó. A reitoria da UFS informa que foi contatada nesta semana, isso foi semana passada, né? Semana retrasada, na verdade, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, para marcar uma reunião online para tratar dos detalhes de uma visita técnica que deve ocorrer nos dias 1º e 2º de julho em Chapecó. Chegaram a fazer já
alguma reunião já... Opa, perdão. Tirei o professor daqui. Sim. Chegaram já a conversar, a ver a viabilidade disso, professor? Sim, na última semana, na quarta-feira à tarde, nós recebemos online, fizemos uma reunião com 2 representantes da equipe técnica da IBSER, preparando, né, é uma reunião preparatória para a visita que acontecerá nos dias 1º e 2 de julho. Né? Então, houve a confirmação da vinda da equipe e a data de 1º e 2 de julho. Então, estará aqui a comissão, serão 2 representantes da equipe técnica da IBSER, a princípio, que chegam no dia 1º, início da tarde, vêm para a universidade, a gente fará aqui uma solenidade de recepção, apresentação da comissão, e no dia 2, então, realmente eles vão fazer um trabalho de visitação no campus, das áreas que a gente pensa em instalar o hospital, e também farão uma visitação ao hospital regional, ao hospital da criança, possivelmente, e unidades de atenção básica de saúde, porque eles também querem conhecer o contexto, né, da saúde do município de Chapecó. E como é que foi para vocês ali da Fronteira Sul, professor Braida, receber esse convite ou essa proposta, né, para implementar o HU aqui em parceria com a Fronteira Sul? Como é que foi para vocês receber isso, principalmente diante de uma situação que vocês superaram há pouco tempo, né, em relação à ocupação, inclusive, que aconteceu na reitoria por parte dos alunos, principalmente do curso de medicina, né, que estavam reivindicando por conta de falta de professores, de docentes? Sim, de fato é uma notícia muito boa para nós todos, né, para a universidade de modo geral, para a comunidade, inclusive como você destacava na sua fala inicial, porque um hospital universitário ele nos ajuda, né, para qualificar o ensino na formação médica e dos demais profissionais da saúde, mas antes de tudo, uma ampliação da oferta e qualificação da oferta de serviços de saúde para a população em geral. E ainda, né, como um centro de pesquisa e inovação na área da saúde, né, pesquisando os problemas que temos aqui na região, no interior do país. Então, por tudo isso, a notícia é excelente. E ela é resultado do trabalho que vimos fazendo desde que assumimos a gestão da universidade. Foi uma das primeiras reuniões que tive quando assumi em setembro, foi exatamente com o curso de medicina, logo em outubro, levantando a questão de professores, mas levantando a questão de campos de prática, né, que essa é uma dificuldade que nós temos, e porque nós implantamos em 2015 aqui na UFFS Chapecó o curso de medicina com a oferta de 40 vagas, mas planejamos desde sempre a oferta de 80 vagas. Então, não implantamos até hoje a segunda turma. E quando voltamos a falar disso em 2023, uma das primeiras questões levantadas aqui internamente é exatamente os campos de prática. Então, a partir daquelas reuniões iniciais, no final de 23, nós passamos a entender de que, para isso, a solução, e considerando a demanda regional, a melhor alternativa era buscar um hospital universitário. Lembrando que quando nós implantamos o curso de medicina em 2015, e logo depois de ter implantado o curso de medicina em Passo Fundo, em 2013, a opção institucional foi de não ter hospital universitário, até porque o programa, no programa de ampliação da oferta de cursos de medicina no país, no MEC, não previa efetivamente a implantação de hospitais universitários. Mas a realidade nos impõe, né, outras situações, e a gente percebeu, então, de que a melhor alternativa para Chapecó é a busca de um hospital universitário. Então, a partir disso, já no início de 24, eu procurei a presidência da IBSER, e aí, ao longo do ano de 24, então, a gente fez alguns movimentos, né? Então, primeiro, conversei com a presidência da IBSER, ainda em março de 2024, avançamos nas conversas internas e também no MEC, e aí, em agosto, a universidade fez a primeira sinalização ao MEC, encaminhamos um ofício, na época, inclusive, era a professora Sandra, minha vice-reitora, que estava no exercício, eu estava de férias, ela encaminhou um ofício, já sinalizando a necessidade de um hospital universitário aqui,
Em outubro de 24, eu me reuni de novo com o presidente da EBSER, o Arthur Quioro, lá em Brasília, e voltando desta conversa com o Arthur Quioro, nós, no início de novembro, então, oficialmente, reiteramos, mediante ofício, ao MEC, a necessidade de um hospital universitário. E aí, então, agora, né, o MEC anunciou, há poucos dias, então, que autorizaria o estudo técnico, que é o segundo passo, né? O primeiro passo era a universidade decidir ter um hospital universitário e fazer a solicitação ao MEC. Então, tomamos a decisão, encaminhamos. O segundo passo agora é a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, fazer um estudo técnico para avaliar a viabilidade, se de fato a região demanda um hospital aqui, se de fato a universidade, para dar conta dos cursos que oferta, precisa de um hospital. Então, é isso que a equipe vem fazer agora. Nós temos clareza de que, sim, né, a realidade regional, local e institucional é de que o hospital universitário é necessário e é a melhor alternativa nesse momento para resolver os problemas tanto de formação quanto de atendimento à população e de desenvolvimento de pesquisa e extensão. Por isso, tudo, assim, a notícia para nós é muito bem-vinda, né? E comemoramos muito e esperamos que esse segundo passo se efetive agora com a visita técnica e que ele permita o terceiro passo, que é o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde e a própria EBSER, autorizar efetivamente a construção do hospital em Chapecó. Legal. E aí, tu vê uma melhora, tu vê benefícios, principalmente em relação à estrutura e tanto docente quanto física da Fronteira Sul, com esse projeto sendo desenvolvido aqui? Sim, assim, inclusive porque a vinda de um hospital universitário para o campus Chapecó, para a Universidade Federal Fronteira Sul, ele não vem sozinho, né? A própria oferta do curso de medicina, né? Um dos critérios utilizados pelo Ministério da Educação, pela EBSER, para a implantação de um hospital universitário, é de que o curso de medicina, no local onde for construído o hospital, tem que ofertar 100 vagas anuais. Então, hoje nós ofertamos 40. Então, nós teremos que, junto com o projeto de hospital, né, também ter um projeto de expansão da área da saúde. O curso de medicina, em primeiro lugar, porque é uma condição para, né, ofertar 100 vagas, nós ofertamos 40, então teremos que passar para, de repente, 60 no primeiro estágio, 80 no segundo e chegar a 100, né, dentro do período de construção do hospital. Então, temos que reestruturar isso, e para isso precisaremos de investimento. Então, o plano de implantação de um hospital universitário aqui será acompanhado de um plano de expansão do curso de medicina e, inclusive, da oferta de outros cursos da área da saúde, né? A gente diz aqui internamente que não há muito sentido a gente implantar um hospital universitário para fazer apenas o curso de medicina. Isso já seria muito relevante, mas ainda assim, né, é um investimento muito grande para a gente não maximizar os seus efeitos, né, tanto na formação, especialmente na formação, no caso da universidade, e, claro, na oferta e qualificação dos serviços de saúde da região. Então, nós muito provavelmente vamos apresentar um plano ao Ministério da Educação para chegar nas 100 vagas da medicina, mas possivelmente para pensar outros cursos da área da saúde, né? Fisioterapia, farmácia, terapias ocupacionais, fonoaudiologia, enfim, psicologia. A gente pode pensar uma série de cursos. Então, agora o Campus Chapecó, inclusive, está com essa tarefa, né, de pensar um plano de expansão da área da saúde, pensando que dentro de alguns anos a gente terá um hospital e a gente tem que maximizar essa infraestrutura na área da formação de saúde. Eu ia até perguntar quais outros cursos você vê sendo afetados, né, com essa implantação, além de medicina e enfermagem, né? Que, claro, medicina e enfermagem seriam os cursos de maior relevância, né, para um hospital universitário. Mas você já até trouxe essa questão, mas dos cursos que tem hoje, você vê eles sendo afetados de alguma forma com a implementação de um hospital universitário, os outros cursos que não teriam tanto sentido com o HU?
Sim, por conta disso que eu falava, da necessidade de pensar um plano de expansão do campus, né? Então, muito provavelmente, num plano de expansão, a gente vai trazer mais vagas docentes, isso vai ajudar a equacionar, né, outras situações no âmbito do campus, servidores técnicos administrativos, tudo isso terá que ser agora apresentado um plano, né, ao Ministério da Educação, para que a gente possa melhorar a estrutura e o funcionamento do campus. Para além disso, né, mesmo na área de formação e de desenvolvimento de pesquisa, por exemplo, o curso de administração, a gente tendo um hospital próprio, pode desenvolver linhas de pesquisa na administração hospitalar, né, desenvolver projetos na área da administração hospitalar. O curso de ciência da computação pode começar a pensar e voltar ao desenvolvimento de pesquisas para uso da inteligência computacional na área médica, né? Nós temos um centro de pesquisa aqui. A pedagogia pode pensar na atuação do pedagogo no âmbito hospitalar. Então, assim, há um conjunto de situações, né, que a partir da implantação do hospital, que vai afetar o campus como um todo, né? Todos os cursos, de algum modo, serão atingidos, e pensem, atingidos beneficamente. Nós temos condições de aproveitar esta oportunidade de ter aqui uma infraestrutura hospitalar que possa, de fato, repercutir e contribuir para a melhoria e qualificação de todos os cursos, em todas as áreas do conhecimento. Uhum. Eu vou aproveitar aqui um comentário que surgiu da Ágata da Silva. Algumas vagas de medicina foram remanejadas para ter professor em administração e ciência da computação. Como vai ficar essa demanda de professores com a vinda do hospital? Então, é isso que a gente dizia antes, a gente vai ter que agora replanejar isso, né, para que a gente possa, no futuro, trazer, junto do projeto do hospital, um projeto de consolidação da área de formação na área da saúde, formação médica, enfermagem e outros cursos que a gente pensa em trazer, e aí a gente vai buscar vagas de docentes, vagas de técnicos, exatamente para superar essas dificuldades que temos, né? Lembrando que o remanejamento das vagas que fizemos, elas não são pensando que nós não receberíamos novas vagas do Ministério da Educação. Nós continuamos dialogando com o Ministério da Educação para trazer novos códigos de vagas. A universidade passou por um período de 2017 a 2023 sem receber nenhum código de vaga, isso gerou dificuldades, porque crescemos na oferta de cursos de graduação e de pós-graduação, e aí quando recebemos um pacote de vagas do Ministério da Educação agora recentemente, embora vinculado ao curso de medicina, a gente optou por resolver problemas históricos que tínhamos internamente. Mas isso não significa que a instituição parou, né, e que não vai buscar novos códigos de vaga. Não, nós estamos trabalhando, independentemente do hospital, inclusive, estamos trabalhando para ampliar o quadro docente e o quadro de servidores técnicos administrativos do campo Chapecó e da universidade como um todo, né? Porque a universidade se propõe crescer, né, e se propõe qualificar cada vez mais as atividades de ensino, pesquisa e extensão que desenvolve cotidianamente. E como que funciona, professor, essa questão do remanejamento dos professores, a seleção mesmo dos professores, os concursos? Como que funciona explicando para nosso público que não pertence às universidades, né? Como que funciona para uma universidade federal como a Fronteira Sul estar, não sei se seria a palavra certa, adquirindo professores. Contratando professores. contratando professores ali para o corpo docente ali da universidade. Como que funciona para explicar isso? A universidade, ela não tem autonomia para criar vagas docentes, então eu não tenho como reitor, nem o conselho universitário, por dentro da universidade, não posso dizer assim, hoje eu tenho 100 professores e eu vou contratar mais 20, né, e crio 20 vagas. Isso não é possível, nós só podemos contratar a partir de que o Ministério da Educação nos autorize e disponibilize para a universidade vagas, né? A gente chama códigos de vagas, que a gente chama. Porque cada vaga criada tem um número, então é esse código que é distribuído. Então, nós precisamos que o MEC nos libere os códigos de vagas. E para que o MEC libere os códigos de vagas, é preciso que o Congresso Nacional aprove um projeto de lei criando códigos de vagas. Então, hoje, essa é a maior dificuldade que a gente tem, porque
no Ministério da Educação, o banco de códigos de vagas está quase zerado. Tá? Até onde sei não está zerado, mas está muito próximo de zero. Então, o MEC não tem distribuído códigos de vagas. Há uma promessa de que este ano ainda, até o meio do ano, ao longo do ano, mas a indicação que seria até o meio do ano, que o governo encaminharia ao Congresso Nacional um projeto de lei criando códigos de vagas para distribuir para as universidades. Então, essa é a maior dificuldade. Uma vez recebidos os códigos de vagas pelo Ministério da Educação, a universidade tem autonomia para dizer, bom, aonde eu preciso mais professor nesse momento, e aí decide contratar. E, de todo modo, toda a contratação de professor na universidade pública é via concurso. Nós temos que abrir um edital, e tem que ser um concurso público onde as pessoas possam se candidatar, fazer uma prova, enfim, e concorrer às vagas. Tá? Então, é um pouco nessa forma que acontece, né, para que a universidade receber o código de vaga do MEC, e aí depois, sim, tem uma autonomia para decidir em que áreas que vai aplicar. E aí, claro, a gente faz uma avaliação de onde, naquele momento, quando tem vagas disponíveis, a gente tem maiores dificuldades e decide a área de concurso. Mas é a universidade que faz esse pedido daí para o MEC para essas vagas, para preenchimento, para conseguir esses códigos de vaga. Sim, nós fazemos... E aí gera toda essa burocracia, né? Eu acho muito importante explicar isso para que todos e todas entendam, né? Porque não depende só da universidade, né? Tudo isso é uma burocracia gigante que é necessária mesmo, né? Infelizmente, claro, acaba se tornando necessária para não virar também, mas infelizmente dependemos também do Congresso para isso, e a gente sabe que o nosso Congresso hoje não está nada a favor das universidades públicas, né? Seguem atacando a educação, atacando principalmente as universidades públicas, né? A nossa região, a gente está tendo o caso da UFSC, que hoje, inclusive, o tema do Mural da Manhã é o nome do campus, né, da UFSC, para tirar esse nome de uma pessoa que contribuiu com a ditadura militar, né? Então, sigam acompanhando aqui. Hoje o nosso Mural da Manhã vai ser sobre esse caso. A Sofia Andrade, a apresentadora do Mural da Manhã, ela vem acompanhando de perto, ela vai em todas as reuniões, ela está presente em todas as reuniões de debate sobre a mudança do nome do campus, para tirar o nome de uma pessoa que comprovadamente contribuiu, ajudou, deu nomes lá, tem documentos, graças à transparência, né, que foi gerada pelo STF, foi descoberto, os historiadores descobriram que, sim, ele contribuiu, tem cartas assinadas por ele, denunciando, dando nomes de pessoas que, posteriormente, foram perseguidas, torturadas. Então, a gente precisa sempre estar atento a isso e a esses ataques que acontecem às universidades públicas, né, professor? Mas agora eu vou ter que tocar num assunto delicado, professor, porque eu sou uma jornalista aqui da região, que eu trabalho muito com os casos de xenofobia que acontecem aqui em Chapecó e região. A gente tem um prefeito que ataca, que instiga seus apoiadores a sentirem esse ódio aos estrangeiros que vêm para cá, e levando em conta que nós somos uma cidade que faz publicidade para trazer estrangeiros, migrantes e imigrantes para trabalhar aqui, porque tem muita falta, né, tem muita demanda de mão de obra na região, e ao chegar aqui, eles acabam sofrendo diversos tipos de violência. Eu fiz uma cobertura completa sobre uma violência que uma família de venezuelanos sofreu por parte da Polícia Militar. A gente tem vereador em Chapecó criando requerimentos para debater perturbação de sossego com foco em estrangeiros. Então, a gente vê que a xenofobia no município está sendo institucionalizada, infelizmente. E a gente teve, na semana passada, o caso de um aluno do curso de pedagogia, onde ele violentou uma mulher venezuelana,
Depois da violência em si, o vídeo acabou viralizando. Depois da violência em si, uma colega dele, inclusive, relatou para a gente que ele disse para ela que os venezuelanos deveriam ficar no seu país. Eu vou trazer o vídeo, professor, para o nosso público entender, para quem não viu ainda. Esse é um aluno do curso de pedagogia, agredindo, então, uma venezuelana no ônibus da Universidade Federal. E aí eu queria ver contigo, um curso de pedagogia é muito importante, né? Vai trabalhar com as crianças, a gente sabe que Chapecó cada vez mais aumenta o número de estrangeiros aqui no nosso município, justamente por conta dessa demanda que a cidade tem para a mão de obra. E no ano passado, inclusive, eu conversei com uma pedagoga aqui do município e ela me relatou situações... nas palavras dela, foi assim: professores e professoras sendo impacientes com crianças estrangeiras por elas terem uma dificuldade maior de entender o nosso idioma. A UFES está fazendo alguma coisa em respeito a essa situação, em relação a essa situação do aluno do curso de pedagogia, para punir, ou está planejando fazer algo para evitar que esse tipo de situação volte a acontecer? Sim, nós temos ações, eu acho que você toca num assunto delicado, complexo, tá? Mas que a gente tem que enfrentar, né? Seja enquanto instituição, seja como sociedade. Mas a primeira coisa, assim, que a gente tem que ter clareza, que embora as pessoas que ataquem a universidade, de um modo geral, insistem em dizer que a universidade doutrina, faz lavagem cerebral, e que, portanto, as pessoas que entram aqui todas saem pensando exatamente da mesma forma, né? Isso não é verdade. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que desconstruir. A universidade é uma instituição de formação, de pesquisa, de extensão, mas que as pessoas têm a liberdade de desenvolver o seu próprio pensamento e, portanto, infelizmente, algumas delas, inclusive, agem contra tudo aquilo que a universidade propõe, especialmente a nossa universidade, que é uma universidade que coloca como princípio fundamental no seu estatuto a defesa dos direitos humanos, né? E nós estamos falando aqui exatamente de uma situação de ataque, de afronta aos direitos humanos. Então, primeiro dizer isso, né? A universidade, ela não pode tudo, ela não consegue tudo, mas nós temos várias medidas, vamos dizer assim, com relação a esta situação ou situações semelhantes. Obviamente que a universidade, neste caso específico, também é importante a gente ter clareza da sociedade entender que a universidade ela não tem jurisdição sobre crime, sobre como é que eu vou dizer assim, irregularidades criminais, penais e civis, inclusive. A universidade unicamente tem uma jurisdição disciplinar. E a nossa jurisdição, basicamente, é dentro dos espaços da universidade ou em atividades da universidade. Então, nós não podemos agir. Se um servidor da universidade, no trânsito, resolve brigar, né, a universidade não tem como penalizar esse servidor por ele ter brigado no trânsito, ou, né, porque ali ele está como pessoa civil, ele não está como servidor. É a mesma situação desse estudante. Tá? Neste caso em específico, a universidade tem muita dificuldade de atuar disciplinarmente, porque o evento aconteceu fora da universidade, num espaço não institucional, não era uma atividade institucional. No entanto, a universidade, obviamente, por envolver membros da comunidade, olha para isso e reforça, né, os diálogos internos, fica atenta internamente sobre essas situações e avaliar de como proceder. A universidade faz campanhas sobre isso, sobre a necessidade nestas situações, e orienta, no caso, inclusive, dos envolvidos, sobre a necessidade de fazer o boletim de ocorrência junto à polícia, né, de denunciar esse tipo de atitude. Internamente, nós temos, no conjunto dos cursos, nós temos disciplinas que tratam da questão da diversidade, da questão dos direitos humanos. Então, todos os cursos nós trabalhamos com esses conceitos, trabalhamos com essas orientações e recomendações, para que os profissionais que saiam daqui tenham um mínimo de conhecimento sobre como agir nestas situações.
Nós temos programas internos, como o projeto o FFS Sem Preconceito, que tenta trabalhar com essas questões no âmbito da instituição, né, no combate a qualquer tipo de discriminação, seja de homofobia, contra os estrangeiros, de racismo, enfim, combatemos todo e qualquer tipo de racismo internamente. Então, temos programas que estimulam os nossos estudantes a debater essas questões e que orientam de como proceder diante dessa situação. Então, assim, a universidade tem trabalhado, e nesse caso específico já está em diálogo com os centros acadêmicos envolvidos, com o Diretório Central dos Estudantes, para avaliar qual a melhor medida institucional, no caso, e quais as orientações daquilo que deve ser feito, se já não foi feito, como proceder para que essas coisas não aconteçam mais, né? Porque mesmo que não aconteça, a gente sabe disso, mesmo que não aconteceu no âmbito da universidade, acaba respingando na imagem da universidade e portanto, isso nos atinge muito fortemente. Um exemplo de respingar na universidade, na verdade, acho que não é nem uma questão de respingar, né, professor Braida, mas sim de explodir na universidade, porque um exemplo prático disso foi o caso da violência, que eu fiz a cobertura da violência contra uma família por parte da Polícia Militar, aqui em Chapecó, que não foi divulgado pelas grandes mídias do município, né, da região. Não foi divulgado uma violência policial. Quando é feito alguma divulgação em casos de xenofobia, é feito de uma forma muito crua, como foi o caso do vereador aqui de Chapecó, André Kovaleski, que propôs esse requerimento para debater a perturbação do sossego com foco em estrangeiros. Então, a mídia não faz muita coisa. Agora, quando se trata de um aluno de uma universidade pública, aí viralizou, aí as mídias estão lá trazendo isso, e eu acho que é muito importante, de alguma forma, que isso seja dado como exemplo, né? Que a universidade faça algo para dar um exemplo, porque realmente, quando a gente vê a polícia militar, a gente sabe qual é a grande ideologia de grande parte da PM, a gente sabe o nosso governo municipal que a gente tem, qual é o viés deles, então a gente não espera deles alguma resolução quanto a isso, mas quando se trata de uma universidade pública, a gente espera, né? A gente fica esperançoso. Eu recebi diversas denúncias. Na próxima sexta-feira eu vou tentar trazer um debate sobre esse caso, para tentar linkar, inclusive, com todos os outros casos, né, de xenofobia que a gente vê aqui no município, e principalmente se tratando de uma universidade, porque levanta aquela questão que eu trouxe antes, né? É um estudante do curso de pedagogia que vai lá, que vai trabalhar depois com crianças, que volta para aquela entrevista que eu fiz no ano passado com uma pedagoga relatando situações de, nas palavras dela, impaciência por parte de professores e professoras com alunos, com crianças, por terem mais dificuldade de entender o nosso idioma. Então, a gente está falando de um futuro profissional que vai lidar com crianças, e Chapecó só aumenta o número de estrangeiros aqui no nosso município, e é isso, né? A diversidade, a democracia, é isso. A gente, na nossa própria Constituição Federal, está lá bem explícito no seu principal artigo, que é o artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, independente de serem brasileiros ou estrangeiros residentes aqui no país, né? Então, a gente espera que algo seja feito, porque eu passei o final de semana recebendo várias denúncias sobre esse caso ali. Repercutiu muito, e é um pouco isso que você diz, né? Infelizmente, a mídia, né, as lideranças políticas, né, e é natural, no caso das lideranças políticas, elas têm e são orientadas por ideologias, e, portanto, elas, a partir disso, são seletivas, né? No caso da mídia não deveria ser assim, né? Mas no caso das lideranças políticas, entende, porque é natural que seja assim, de algum modo. Mas não deveria ser natural quando ofende os direitos humanos. Isso deveria ser algo que deveria ser defendido por todos, né? Mas, infelizmente, há ideologias que são contra os direitos humanos e, portanto, há pessoas que acabam
selecionando, né, e adotando determinados comportamentos em relação a esses fatos muito estranhos. E é isso que você diz. Se é alguém relacionado à universidade, mesmo que não tenha acontecido dentro da universidade, o tratamento é né, porque a universidade deveria resolver todos os problemas, né, deveria ser responsável por todos os problemas. Quando é a mesma situação envolvendo outros órgãos, outras entidades, muitas vezes simplesmente se ignora como não sendo um problema. Então, a gente também, internamente, institucionalmente, a gente sabe disso, a gente tem lidado com isso, e é por isso que a gente tem, né, programas como o projeto como o FFS Sem Preconceito, é por isso que a gente tem projetos de extensão que trabalham com os direitos humanos, tem disciplinas que trabalham com essas questões, porque sabemos da nossa responsabilidade, né, enquanto instituição formadora, e também enquanto instituição que pesquisa essas coisas e que, portanto, também tem que ajudar a construir respostas, né, para que a gente supere, de fato, isso e que esses tipos de ataques que representam crimes, de fato, sejam olhados pela sociedade, vistos pela sociedade como crimes, de fato, independentemente se cometido por alguém vinculado à universidade, à polícia, né, ou a um partido político, independente disso, todos sejam tratados da mesma forma. A Agatha está trazendo aqui, aconteceu um caso de racismo antes de eu entrar, foi iniciado o processo burocrático e ainda não foi desenvolvido. Os agressores têm a sensação de impunidade. Vamos ter mais um aqui. Teve a manifestação de organização sionistas da UFS. Como a reitoria e a direção se posicionam sobre isso, professor? Nós temos os canais, né, de denúncia, né, que é a ouvidoria, que recebe essas denúncias quando acontecem os casos. Nós implantamos, em 2024, a corregedoria, que daí é o órgão que trata, né, dessas questões, investiga e avalia, conduz os processos disciplinares, quando for o caso. E sim, nós ainda temos alguma dificuldade de tratamento de algumas dessas situações, porque para cada situação, cada denúncia que tem alguma materialidade, ou seja, tem alguns elementos na denúncia que demonstram que, de fato, ali aconteceu algo irregular, a gente monta uma comissão e abre um processo, né? Embora seja na esfera disciplinar, nós temos que seguir o mesmo andamento da justiça comum, ou seja, tem que ter o devido processo legal, com direito à ampla defesa, contraditório, isso é feito por uma comissão. Quando envolve estudantes, é uma comissão que tem um professor, um técnico administrativo e um estudante, e quando é um servidor, é uma comissão que tem pelo menos 3 servidores docentes ou técnicos administrativos. E ainda essa é uma dificuldade que nós temos no âmbito das universidades, não é só na Fronteira Sul, exatamente por ser estudantes e servidores que estão nesse processo, que não conhecem muito da legislação, muitas vezes esses processos se tornam demorados. Mas sempre que há conclusão de que há elementos e há provas de que aquilo aconteceu, há punição. Tá? Então, nós não trabalhamos com a ideia de não punir, não trabalhamos com a ideia da impunidade. Nós estamos, e por isso criamos, né, e temos reforçado o trabalho da ouvidoria e da corregedoria, que são os órgãos internos que tratam desse tipo de denúncia, para que, de fato, essa sensação de impunidade, que é uma sensação da cultura brasileira, infelizmente até hoje, que a gente consiga superar isso e quem cometeu esse tipo de irregularidade sofra as devidas punições. Tá? E a gente tem situações, sim, e claro, e mesmo quando, só para deixar assim, mesmo quando é uma situação flagrante, né, mesmo nessa situação, a punição só acontece depois do devido processo legal. Nesse sentido, é exatamente igual como é na justiça, não há punição sem o devido processo legal.
Sim, a gente vê aqui nós como jornalismo, né, aqui a gente do jornalismo, a gente precisa sempre trazer essas denúncias, né, porque é a forma que a gente vê, porque nós vemos, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, né, que eu sempre costumo tentar conscientizar as pessoas que cometem algum tipo de preconceito, principalmente de xenofobia, é explicar, se nem nós brasileiros temos noção dos direitos, quem dirá quem não é do nosso país, né? Então, na grande maioria dos casos, outras pessoas que têm esse conhecimento precisam agir em defesa daquela vítima que está sendo violentada. E esse é um caso, eu não consegui localizar a vítima. Todas as denúncias que eu recebi, ainda não consegui, né? Mas todas as denúncias que eu recebi foram de pessoas que presenciaram a situação ou que ouviram o agressor posteriormente fazendo comentários xenofóbicos. E aí são essas pessoas que eu admiro, que são as pessoas que não se aquietam, né? Que vão lá, que fazem alguma coisa, que querem alguma justiça para aquela pessoa que nem sequer sabe que aquilo é muito errado, porque ela está aqui em outro país e essa cultura xenofóbica que a gente vive aqui em Chapecó faz com que eles acabem pensando que eles não têm direitos mesmo aqui, que eles só precisam existir dentro do turno de trabalho, né? Que essa é uma cultura que, infelizmente, é muito propagada aqui no município, né? O estrangeiro ele só serve para trabalhar, para gerar renda para o município, mas ele não pode viver, ele não pode fazer uma festa de aniversário, como aconteceu, e daí vem a polícia militar e agride, né? E violenta de tantas formas aquela família, e é isso. Então, eu admiro e dou os parabéns para todas essas pessoas que vêm conversando com a gente aqui também, para a gente trazer essa denúncia, porque é muito importante que sim, que seja trazido, porque muitas vezes é na comunicação que a gente consegue a justiça, né, professor Braida? A justiça em si, ela responde às nossas lutas, né? Não é a justiça que vai lá, que vai identificar qual foi o caso que aconteceu, não, é as nossas lutas, por isso é tão importante a gente fazer, sim, essas denúncias, né, para que a justiça, sim, faça o seu trabalho, mas ela só vai fazer, infelizmente, com a nossa luta mesmo, né? Perfeito. Como você trouxe mesmo a casa dos professores, né? Precisa pedir o MEC precisa do Congresso e assim vai, né? Infelizmente A gente precisa, de fato, reforçar isso que você está dizendo, no sentido de que as pessoas que testemunham esse tipo de coisa têm que denunciar. Se a pessoa agredida, muitas vezes, pelas razões que você diz, por desconhecimento, por medo, inclusive, né, por estar num país estrangeiro, muitas vezes acaba não fazendo denúncia. Então, nós que percebemos isso, as pessoas que testemunham precisam denunciar em todos os espaços, tanto na esfera civil, criminal, penal, quanto disciplinar, quando envolver, no caso da universidade, envolver docente ou técnico. Então, essas denúncias têm que serem feitas, para que sejam tratadas devidamente. Vejam, se uma denúncia chegar na ouvidoria, envolvendo um estudante ou um servidor da universidade, e a gente entender que isso não está sob jurisdição da universidade, porque aconteceu fora da universidade, mas se há elementos na denúncia, nós encaminhamos para o Ministério Público. A universidade tem por obrigação fazer, então a gente faz, nessas situações a gente faz. Às vezes tem uma denúncia aqui interna que envolve vamos pegar o caso do racismo, envolve uma situação de racismo, acontece dentro da universidade. A gente vai chegar uma denúncia na ouvidoria, a gente vai tratar na esfera disciplinar. Mas se nós entendermos que, de fato, aconteceu um ataque racista naquela situação, e há elementos de prova disso no processo, além de tratar na esfera disciplinar, a universidade é obrigada, e nós fazemos isso, nós encaminhamos ao Ministério Público, porque racismo não é só uma questão disciplinar, ela também é criminal. Tá? Embora a universidade não possa tratar, a universidade vai fazer o encaminhamento. Então, é por isso que é muito importante que as pessoas denunciem, tá? As pessoas que testemunhem as vítimas, que elas denunciem interna e externamente. É um pouco essa a razão da universidade, tanto nos seus programas de formação, né, os currículos dos cursos,
tratar da questão dos direitos humanos, dos direitos e dos deveres do cidadão, do profissional, ela aborda isso, como desenvolve projetos, faz campanhas de conscientização sobre a necessidade da defesa permanente dos direitos humanos. Né? E aí eu falo de modo geral, quando falo de direitos humanos, porque, infelizmente, o Brasil ainda é um país em que lideranças importantes do país, autoridades do país, ainda hoje advogam contra os direitos humanos. Né? E isso está cheio de exemplos, né, de autoridades na República, a nível estadual, a nível municipal, e, infelizmente, isso acontece. E aí o papel da universidade pública é exatamente de combate a isso, e, portanto, a importância da universidade. Não só tratar devidamente os casos que acontecem, mas de orientar e de pesquisar sobre isso, divulgar os resultados das suas pesquisas e, obviamente, atuar na formação dos futuros profissionais, independentemente da área, seja professor, médico, enfermeiro, agrônomo, todos têm que ter noção dessas questões e, especialmente, tentar desenvolver uma cultura de defesa ampla dos direitos humanos e dos demais direitos e deveres dos cidadãos em geral. Com certeza. Professor Braida, muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Quer dizer algumas palavrinhas finais, voltando ao nosso tema principal, né, que era o hospital universitário? Assim, eu gostaria de dizer assim, inclusive pelo título provocativo que vocês colocaram na entrevista, né, o que falta para nós ter um hospital, nós estamos indo para o segundo para o terceiro passo, né, vir uma visita técnica e a IBSER dizer que sim, tecnicamente é possível ter, é bom ter e, portanto, vamos ter. Mas o hospital universitário estima-se um hospital universitário de tamanho mínimo, que é o que o MEC e a IBSER trabalham, que é com 150 leitos, todos SUS, o hospital universitário só atende SUS, é importante a gente ter presente isso, 150 leitos, um investimento estimado hoje é de 300 milhões de reais, tá? E é um investimento para acontecer em 5 anos, do início da implantação até a efetiva implantação de todo o complexo hospitalar. Obviamente que alguns serviços poderão ser ofertados já nos primeiros anos. Mas, então, agora nós precisamos fazer um movimento de busca desses recursos, tá? E é por isso que a gente fez, já desde o ano passado, diálogos com o prefeito, com o governador, com a Câmara de Vereadores, com a Assembleia Legislativa, e temos manifestações positivas e afirmativas dessas autoridades. Temos feito diálogos com deputados, senadores, né, porque emendas parlamentares serão necessárias para a gente efetivar esse hospital. Então, assim, respondendo a tua pergunta, o que precisa fazer? Precisamos ainda agir politicamente com as nossas lideranças para, além de tecnicamente demonstrar que precisamos do hospital, dizer que a gente consiga dispor de orçamento e a gente possa planejar um hospital que, de fato, atenda às necessidades da universidade, mas, acima de tudo, que atenda às necessidades da população da região, em termos de saúde. Então, acho que faltam passos importantes, mas que, se todos nós nos somarmos, né, especialmente as lideranças políticas e as autoridades da região do Oeste, tenho certeza que nós teremos um hospital universitário em Chapecó. Eu até fiz essa pergunta para a Daisy na semana passada, que eu fiz entrevista com ela sobre isso exatamente uma semana, foi na terça-feira passada. E eu fiz essa mesma pergunta para ela que eu vou fazer para ti agora. Como é que você vê, considerando que Chapecó é um município que é oposição total ao governo federal? Claro que tudo depende também da questão política, ano que vem tem eleições, então tudo pode mudar, né, a qualquer momento. Mas como que você vê essa implementação sendo feita por um governo de esquerda, teoricamente, quando a gente vê um município que... a gente vê até casos de Santa Catarina, em que o governador Jorginho Melo recusou recursos do governo federal por questões ideológicas, né? Por viés ideológico. Sim. Como é que você vê? Tu vê algum impedimento ou algum empecilho em relação a isso?
Isso pode, talvez, gerar alguma dificuldade, né? Mas não acho que é um impedimento. O governo federal não tem orientado suas políticas por conta disso, até porque o governo federal é um governo de coalizão, né? O partido do prefeito municipal, se não me engano, inclusive é da base do governo federal, né? Então, há um conjunto de coisas que estão envolvidas aí para além da posição de algumas pessoas e de alguns lugares, tá? É por isso que o primeiro estudo que é feito é um estudo técnico, né? Havendo demonstração de que a universidade, a região necessita, de fato, de um hospital, essa decisão vai ser por ali. A partir dali, obviamente, é que precisamos fazer um movimento de convencimento das lideranças da necessidade de aporte de recursos financeiros para isso. Né? Como eu falei, nós precisamos de um investimento aí na ordem de 300 milhões de reais. Então, nós precisaremos do apoio efetivo, não só do governo federal, mas das lideranças, para, inclusive, convencer o governo federal de colocar esse investimento em Chapecó. E me parece, assim, pela experiência que eu tenho, que, apesar de algumas posições pessoais, o movimento é de afirmação dessa proposta. É por isso que nós temos moção de apoio da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, temos moção de apoio da Câmara de Vereadores de Chapecó, temos manifestação da Secretaria de Saúde do Estado, recentemente encaminhou manifestação defendendo e apoiando a ideia do hospital universitário. Então, assim, me parece, né, o deputado Pedro Kizai, que é coordenador da bancada federal do Estado de Santa Catarina hoje, tem, né, manifestado e tem lutado, inclusive, para o hospital, então acho que ele pode contribuir muito nesse momento, assim como a Deise, assim como outras lideranças, a deputada Luciane, com quem a gente tem conversado, enfim, nós temos agenda, vamos conversar com o prefeito municipal sobre isso, então, assim, nós vamos fazer a agenda, o movimento político, para garantir que esse investimento, que ele é muito mais importante para a comunidade regional, para a universidade, do que para o presidente, o governador, o prefeito. Então, essas pessoas têm que ser convencidas de que um hospital universitário aqui é, de fato, algo relevante e importante, porque vai qualificar e melhorar a vida das pessoas, né? Não é porque é do partido A ou do B, ou porque eu gosto ou eu não gosto, é porque nós estamos qualificando os serviços de saúde, a formação de profissionais de saúde para atender a população. Acho que isso demove qualquer posição ideológica nesse momento. Exatamente, é isso, é pensar na sociedade, né? Porque não é apenas a Universidade Federal da Fronteira Sul que vai ganhar com isso, mas sim toda a sociedade, né? João Alfredo Braga, muito obrigada por estar aqui hoje. Seja sempre bem-vindo aqui ao JTT. Você, o pessoal da Fronteira Sul ali, manda um beijo para a Flávia aí, que me conseguiu essa entrevista. Pode deixar que darei. Sempre bem-vindo. A gente se vê, então, numa próxima e esperamos com ótimas notícias aí sobre atualizações aí do HU aqui em Chapecó. Claro, nós que agradecemos o espaço e a Flávia, nossa diretora de comunicação, está à disposição sempre para dialogar com vocês, tá bom? Muito obrigado e espero, sim, em breve retornar com notícias melhores ainda sobre o nosso hospital e sobre a nossa universidade. Muito obrigado. Com certeza.